Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma semana? Então, vamos lá. A professora está passando para explicar para vocês a atividade de leitura e produção de texto desta semana, ok? Hoje vocês vão trabalhar, hein, meninada? Vocês vão produzir um conto de enigma, tudo bem? Então, vamos lá. Na semana passada, vocês leram um texto que falava, né, sobre um detetive que admirava o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, para quem não lembra, foi um grande detetive aí presente na nossa história, principalmente no cinema, tá bom? Então, hoje vocês vão produzir um conto de enigma, um conto de mistério, para despertar a imaginação dos leitores. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente colocou para vocês qual é a definição do conto de enigma. Então, olha lá, é uma narrativa, tá bom? E assim desenvolve uma sequência de ações que formam um enredo. Em geral, ele se inicia depois da ocorrência de um mistério que precisa ser desvendado. Por isso que se chama enigma. A gente tem um mistério que precisa ser desvendado. Que mistério é esse? Pode ser um crime, pode ser um roubo, pode ser algum acontecimento estranho que a gente não consegue determinar por que aquilo aconteceu, tá? Para solucionar esse mistério, quem que vai entrar em cena? Vai entrar em cena o detetive, que por meio de pistas vai tentar solucionar o caso, tá? Então vamos lá, para elaborar o texto de vocês, tá bom? Vocês vão responder algumas perguntinhas. Então, olha lá, ó, tá? Mas essas perguntinhas vocês podem, nem tem necessidade de vocês escreverem no caderno. Vocês podem apenas responder essas perguntinhas mentalmente, para depois vocês escreverem o texto. Então, olha lá, primeira coisa que vocês vão pensar, qual é o enigma a ser resolvido? Então, olha lá, foi um roubo? Foi um assassinato? Foi um desaparecimento? Foi algum acontecimento inesperado? Foi alguma coisa que apareceu na casa de vocês ou apareceu em algum lugar que não estava lá antes? Quem será a vítima? Qual a relação que ela tem com o culpado? Quem será o culpado? Qual terá sido a sua motivação para cometer o crime? Como o crime será cometido? Como que essa pessoa cometeu aquilo? Então, vocês vão elaborando tudo isso dentro da cabeça de vocês. Que pistas serão deixadas? Haverá pistas falsas que confundam o detetive? Quais serão os principais suspeitos? Quem que vai desvendar esse crime? Como? Quem vai ser o detetive? Em que lugar isso aconteceu e quanto tempo isso vai durar? Tá? Então, olha lá, como o conto de enigma, uma narrativa, né, de enigma, é um texto narrativo, ela possui algumas partes. Então, nós temos aqui a situação inicial, então vocês vão apresentar os personagens, vocês vão colocar o narrador, tá? Se vocês quiserem colocar o narrador como sendo o próprio detetive contando como ele desvendou aquele mistério, também pode. Pode ser um narrador que sabe tudo e ele vai apenas contar. No conflito, tá? É quando aparece esse mistério, tá? Então, olha lá, no conflito, o que vai acontecer? É um momento que o detetive, ele vai entrar na cena para ele poder esclarecer aquele mistério. A partir daí, vem o desenvolvimento até chegar no clímax, que é a parte mais importante da história, tá? Esse desenvolvimento são todos os passos que o detetive vai ter, né, ou vai seguir para solucionar aquele mistério, tá? E no desfecho, olha lá, explique a motivação do criminoso e retome como o crime aconteceu. Então, olha lá, por que aquela pessoa foi levada a cometer aquilo? Por que ela fez aquilo? Tá? Ela vai sofrer alguma consequência? Como que a história vai terminar? Tá? Então, olha lá, quando a gente escreve um texto, ok? Quando a gente termina, nós temos que voltar, ler novamente, tá? Para ver se a gente não quer mudar nada. Então, olha lá, depois que vocês escreverem, então, vocês vão usar essa tabelinha aqui para ver se todos esses elementos estão presentes. Então, olha lá, as personagens
são bem caracterizadas? Vocês deixaram tudo bem explicadinho lá no texto? Se não deixou, é hora de voltar e arrumar. O espaço e o tempo em que se passa a história estão bem definidos? O lugar onde aquilo aconteceu e quando aquilo aconteceu está bem claro para o leitor? E as pistas, né? As pistas foram muito bem detalhadas, tá? Vocês colocaram possíveis suspeitos no texto de vocês, tá? Conforme a gente vai eliminando os suspeitos, a tensão da nossa narrativa vai aumentando, tá? Então, olha lá, o conflito é resolvido de forma lógica pelo detetive ou com o auxílio da ciência? E o título, ele instiga a curiosidade do leitor? Lembre-se que toda história tem um nome, então vocês também precisam dar um nome para a história de vocês. Combinado? Então, depois que vocês escreveram, vocês vão olhar para esse quadrinho aqui do número 1, vão ver se todas essas perguntinhas foram bem respondidas no texto de vocês. Caso não tenha sido, vocês vão voltar e responder tudo novamente. Tudo bem? Então, olha lá. E aqui, olha lá, após avaliar o seu texto, caso seja necessário, reescreva seu conto, fazendo as alterações necessárias. Um bom escritor tem que ter em mente que alguém vai ler aquele texto. Então, a história tem que estar bem caprichada, tá bom? Então, façam com bastante cuidado, elaborem o texto antes de vocês colocarem no papel, tá? Seguindo as orientações aqui, essas perguntinhas do planejamento e elaboração do texto. Depois que vocês deixaram tudo bem organizado, aí vocês vão para o papel. Escreveu? Volta. Será que eu deixei tudo bem, muito bem claro? Ou será que quem vai ler não vai entender? Tá bom? Deixem a imaginação fluir. Vocês são capazes, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora está à disposição de vocês, ok? Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.